apesar de não parecer, fotografia e surrealismo são muito próximas, né? E técnicas fotográficas, elas podem ser surrealistas também. Os surrealistas, eles vão beber muito do mundo dos sonhos, né? Então, os surrealistas, eles falam que se você dorme um terço da sua vida, você não pode ignorar o seu mundo dos sonhos, porque é uma parte da sua vida que você fica lá um terço da sua vida. Da onde vêm essas imagens? Essas imagens é uma projeção do futuro, como algumas filosofias, religiões pensam, o nosso subconsciente, que ia já mais para a psicoanálise, ia mais para a onda do Freud, em fim das contas, o que são esses sonhos, né? Como que esses sonhos funcionam? Surrealistas e artistas têm um feeling, assim, têm uma intuição que antecede muitas vezes descobertas científicas, ou teorias filosóficas, ou teorias sociais. Artistas parecem que têm uma coisa assim dentro que conseguem observar com a própria sensibilidade o mundo e perceber coisas que muitas vezes só nos séculos seguintes as pessoas vão conseguir teorizar, vão conseguir pesquisar. André Breton, junto com alguns outros teóricos de surrealismo, com alguns poetas, com alguns pintores, escreve Manifesto Surrealista, vai dar nome, né, vai concretizar essa coisa que na verdade desde sempre existia. A gente sonhava muito antes do que o Freud começou a falar de que olhar para os nossos sonhos pode ser importante para entender nossa psique. Por quê? Eu acho que isso é importante para a gente que trabalha com fotografia, para a gente que às vezes acha que já tudo foi descoberto. Não, a gente tem esse poder de ter nossa individualidade no momento de observar o mundo. E às vezes as coisas que a gente observa são essas que ninguém mais consegue enxergar. Por isso também eu estou tentando sempre encorajar vocês a desenvolver um olhar autoral e de não tentar repetir as coisas que outras pessoas fazem. E eu acho que o surrealismo hoje vai trazer para vocês bastante dessa coragem. René Magritte sempre faz umas pegadinhas, então assim, ele sempre faz alguma coisa do espaço que parece ser muito comum, como um interior de casa. Aqui a gente tem uma lareira, mas aí a gente vê que essa lareira do Magritte, ela é completamente fechada, que essa lareira do Magritte, ela tem um relógio em cima. O Dalí já vai fazer as paisagens completamente imaginárias, apesar que ele também se baseia no mundo real. Então aqui, se não me engano, é uma paisagem da Espanha, que ele pegou e, né, fez essa junção de mundos diferentes, de relógio, com queijo, com rosto de um homem, enfim, várias coisas que ele faz aqui. Mas isso aqui, já quando a gente dá uma olhada, sabe que é um quadro imaginário. É um quadro que mostra um ambiente urbano. Mas esse ambiente urbano quase sempre ele é muito vazio, muito solitário, que é uma sensação também frequente do sonho de que a gente está em algum espaço, algum ambiente completamente sozinho. Então, Raoul ele coloca imprevisibilidade no processo como uma parte do processo surrealista. Bresson, ele sai com câmera fotográfica na rua, mas ele sempre vai em busca, sempre vai procurando ambientes, espaços, coisas que estão muito escuras, que estão muito inacessíveis, que tem algum mistério. E é legal que não existe uma estética dominante no surrealismo. Não há regras, não há receitas. Surrealismo é uma atitude. Ou seja, se você decide que, além de fotografar e registrar mundo exterior e fazer apenas, usar a câmera fotográfica apenas como uma máquina xerox, se você decide que você quer mesmo fotografar seus sonhos, seus desejos, seus medos, seus anseios, se você quer direcionar suas lentes e sua atenção para essas coisas que representam muito mais o seu sentimento do que apenas isso que está na frente da sua lente, sim, você pode considerar que sua fotografia é surrealista. Surrealistas me conquistaram dizendo que, sim, a fotografia pode ser surrealista, porque quando a pessoa fotografa, não está escrava da própria mão. Então, não é capacidade que a sua mão tem de pintar alguma coisa, de desenhar alguma coisa, mas a capacidade que o seu olho tem de enxergar, capacidade que o seu olho tem de prestar atenção a alguma coisa. E, se não me engano, no terceiro manifesto surrealista, segundo ou terceiro manifesto surrealista, eles dizem que a fotografia é como qualquer outra forma de expressão. Então, que a fotografia ela não é uma arte menor do que pintura, não é uma arte menos surrealista do que escultura, não é uma arte menos surrealista do que desenho. Sim, a fotografia também pode ser surrealista. Será que isso aqui vai ficar bonito ou não? Quando você sai sem essa coisa de ter que agradar outros, mas sai com sua câmera fotográfica e registra coisas que de verdade chamaram, por algum motivo, muitas vezes motivo subconsciente, que chamaram a sua atenção, né? Para surrealistas, você está trabalhando com automatismo psíquico, com câmera fotográfica no modo não automático do clique, mas no modo de automatismo psíquico. O estado selvagem
do olho é justamente isso, é uma permissão, você vai no instintivo. E eu vou falar para vocês como foi meu processo de fotografia, desde fotografia quando eu era amadora, até depois que eu me formei em fotografia. Eu vi muito que quanto mais conhecimento, quanto mais conteúdo técnico eu tinha, meu processo criativo na fotografia ficava mais preso em um tipo de julgamento. Então, aqui é muito importante como não se colocar esse julgamento, como livrar esse olho e deixar com que ele flua no modo selvagem. Como que você pode deixar o acaso acontecer? No processo, como era o Uba, que eu já falei sobre ele dissolvia próprias fotos. As fotos ficavam dissolvidas e ele não sabia exatamente qual seria o resultado final do processo. Mesma coisa fazia Man Ray, com solarização das fotografias. Então, ele deixava fotografias tão super expostas, que ele também não sabia, não tinha certeza o que ia ser apagado delas. Dora Maar vai fazer isso várias vezes, com essas pernas aqui, atravessando uma ponte de Paris. Ela vai fazendo isso, brincando muito com fotografia e brincando bastante com perspectiva. Ou ele deixa coisas muito escuras, tão super expostas, que a gente não vê o que aparece lá no fundo, ou então ele coloca aqui as pessoas para olharem para algum lugar que a gente não sabe para que essas pessoas estão olhando. Isso provoca uma angústia no espectador, um mistério nos olhos de quem vê, que o olho vê como a mão agarra. Então, ver é sim um ato. Qual seria ato de ver? Que quando você enxerga alguma coisa, tudo que atrai uma visão, você pode não saber por quê, mas essa coisa ela está dentro de você. Ou é um medo, ou é um sonho, alguma coisa que guia o seu olhar. E olha como isso é importante quando a gente fala, de fato, dessa coisa de fotografia ser uma arte, né, que precisa de muita originalidade para a pessoa poder ter um estilo próprio e inconfundível. Porque os surrealistas, eles não se preocupam muito para agradar outros. A imagem, ela não precisa ser bonita. Ela precisa, né, conectar com o espectador, precisa conectar com o pessoal. É minúsculo, né? As pessoas são minúsculas que aparecem no fundo, o templo é minúsculo e ele mostra a grandeza da natureza. E já isso é uma inversão do que a gente espera na fotografia quando a gente olha para um lugar super turístico. Porque será que isso pode ser visto como uma paisagem? Será que uma coisa que está dentro de minha casa, que entra dentro de um ambiente, de uma luz, pode ser vista como paisagem? E aqui eu vou desafiar vocês, de novo, vocês fotógrafos, vocês artistas, lembrando a vocês que cada artista define, tem esse direito de dar própria definição ao que é retrato, o que é arte, o que é fotografia, o que é paisagem. Inclusive, vários artistas muito sensacionais que transformaram a arte saíram a partir de nova definição dos conceitos, né? Os conceitos, se você quer dar um novo conceito do que seria paisagem e desconstruir a definição de paisagem, você tem que ler todos os filósofos, todos os historiadores de arte, todos os artistas que falavam sobre isso. E a partir desse conhecimento, você vai ser apto a, talvez, introduzir alguma coisa nova. Que são pedras desgastadas pela água e pelo tempo. E falta do contexto. Então, uma coisa que traz um mundo muito fechadinho, falta do contexto. Eu não sei que está perto do mar, eu não sei se isso é uma rocha grande, se é uma rocha pequena, faz também que é uma criação de um outro mundo, tá? É um pedacinho de mundo, é um pedaço muito pequeno, provavelmente, da paisagem, que se torna autônomo, que funciona sem contexto. E falta do contexto é também uma coisa que pode trazer surrealismo. É como no Azerbaijão existem vulcões de lama, né? Então, um vulcão onde não sai lava, mas sai lama. E os terrenos com o sol absurdo do Cáucaso, luz absurda do Cáucaso, ficam dessa forma, né? Esse craquelado, essa coisa que não parece ser desse mundo. China e paisagens nada mais do que do Avatar, então isso já diz, né? Surrealismo. Por que isso seria uma paisagem surrealista? Dentro dessas características que eu falei para vocês, muito pelo misterioso. A neblina faz mistério, e mistério, assim, é uma coisa do mundo surrealista. Toda vez que a gente vai viajar, eu acho muito importante isso. Importante você ir na cabeça, já ir criando o seu repertório cultural, para que quando você chegue em algum lugar, você possa enxergar, tenha coragem de enxergar ele de forma diferente. O mundo é cheio de lugares assim, por isso, gente, eu sempre vou encorajar vocês, de vocês terem a coragem de enxergar de forma de vocês, de enxergar com o olhar de vocês, com desejos de vocês, com a originalidade de vocês, não ter essa ansiedade de ir para algum lugar absurdo do mundo e tentar fotografar ele do jeito que todo mundo fotografa.